Que tal falarmos um pouco mais sobre a questão dos fenômenos de materialização? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista, universalista. Abordamos vários assuntos sob a orientação dessas obras que sempre nos esclarecem muito, porque nos convidam ao melhor de nós mesmos, ao desenvolvimento das nossas virtudes, de nossas capacidades divinas, ao nosso auto-aprimoramento, à reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, nós havíamos falado algumas questões sobre os fenômenos de materialização. Como é que isso se processa, quais são as faculdades mediúnicas que são necessárias para isso e tal, mas eu preciso fazer algumas orientações para corrigir algumas informações que eu havia dado no outro vídeo. Primeiro, sobre a questão do lar de Frei Luiz, ele não está mais trabalhando com os fenômenos de materialização, pelo que eu entendi da nossa pesquisa desde 2015, que foi quando o último médium que doava a questão do ectoplasma, ele desencarnou, enfim, foi até um desencarne muito complicado. Nós entendemos que isso tinha a ver com questões de aprendizado, resgate kármico dele, mas enfim. A questão é que na ausência desse médium, o lar de Frei Luiz, então, não vem fazendo mais a questão dos fenômenos de materialização. E um outro ponto importante de nós colocarmos é que quando nós pensamos, por exemplo, nos fenômenos de materialização ou em fenômenos físicos muito visíveis, muito nítidos, como, por exemplo, o das mesas girantes, em que as pessoas de fato viam as mesas se movimentando, girando de um lado para o outro, ou muitas vezes até levitando do chão e descendo. Há registros até de que numa época em que as pessoas estavam um pouco em dúvida e foi levantada até a possibilidade de, será que isso não é uma espécie de uma ilusão coletiva? Aí foi uma época onde as mesas começaram a se levantar, chegando quase no teto e caíam com muita força para se quebrarem no chão, de forma as pessoas perceberem, isso não é uma ilusão, tá aqui os cacos da mesa mostrando o que aconteceu. Enfim, todos esses fenômenos são fenômenos muito fortes, muito intensos, que ferem os nossos sentidos, ferem no sentido de, é muito marcante, né? Nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos. E naturalmente, esses fenômenos mexem com a nossa curiosidade. Muitos de nós acabamos nos aproximando deles não porque temos uma vontade de entender a vida do outro lado, mas simplesmente pela curiosidade do fenômeno em si. E essa não é exatamente a proposta do plano espiritual para nós. Sempre que o plano espiritual entra em contato conosco, é no sentido de nos ajudar a chegarmos o mais rápido possível na nossa libertação. Mas como assim na nossa libertação? Libertação do nosso lado negativo, das coisas que nos amarram à crosta, que nos prendem à roda das reencarnações, dos nossos vícios. Então, o plano espiritual tem conosco sempre esse intuito de nos ajudar a trabalharmos as nossas virtudes, para nos tornarmos seres cada vez mais equilibrados, mais bondosos, mais pacientes. Para aí sim nós podermos ir nos libertando dessa questão que nos prende ainda à roda das reencarnações e, portanto, aos mundos de matéria densa. E uma vez que conseguirmos nos libertar disso, vamos poder ir para outras realidades, habitar outras dimensões, quem sabe até reencarnar em orbes mais adiantados do que o nosso. O objetivo é sempre esse, a chamada reforma íntima, a nossa modificação moral, no sentido de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Mas então, por que esses fenômenos muitas vezes acontecem? Esses fenômenos, no caso quando nós falamos sobre o das mesas girantes, eles aconteceram porque o plano espiritual estava começando esse trabalho mais direto de comunicação conosco. Então, primeiro, eles tinham que chamar a nossa atenção. Nós estávamos muito distraídos com outras coisas, com as coisas do mundo. Como nós somos seres ainda muito densos, corpos físicos muito densos os nossos,
e nós ainda não temos muito bem trabalhado em nós o nosso lado espiritual. Então, as coisas do espírito, para nós, ainda parecem muito abstratas, muito distantes, então facilmente a gente se distrai disso e foca no que parece mais próximo de nós, que é a matéria densa. Então, para chamar a nossa atenção em um primeiro momento, os espíritos usaram esse recurso. Mesas girantes, coisas ali se movimentando, os espíritos movimentando esses objetos, porque isso de fato, né, chama a nossa atenção. Uma vez que eles conseguiram a nossa atenção, eles foram diminuindo gradativamente esses fenômenos e focando na questão do aprendizado, aprendizado intelectual, filosófico, religioso, que são essas três perninhas, né, que nós falamos que a doutrina tem, e que todos os conhecimentos doutrinários, de uma maneira geral, eles precisam trabalhar esses três aspectos, que um vai colaborando com o outro e vai nos ajudando a entender o que é o plano espiritual. Nós somos espíritos, nós não somos um corpo físico, mas como assim? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Porque nós não somos daqui, estamos aqui em processo de aprendizado. Então, todo esse raciocínio, todo esse estudo é sempre o foco principal dos espíritos superiores junto a nós, para nos ajudar, né, como nós falamos. E a questão da materialização também entra aí. Os fenômenos de materialização eram usados sim para ajudar as pessoas nas suas questões de saúde e tal, sem dúvida um trabalho super importante, mas como nós falamos, não é o mais importante. O mais importante é sempre a nossa reforma íntima, a modificação de nós mesmos. Então é natural que esses fenômenos tenham diminuído e talvez até sumam, né? Venham a sumir mesmo, porque o foco não é esse. Né? A gente realmente tem que focar no que é mais importante. E que normalmente a gente não quer, né? Vamos combinar aqui uma coisa que é muito comum de nós vermos, por exemplo, falando em centros espíritas, é que as pessoas ficam muito empolgadas com os trabalhos. Então, o trabalho de desobsessão, o trabalho do passe de cura, trabalho de anti-goécia, esses tipos de trabalhos. Mas quando você comunica para a pessoa que ela vai ter que fazer palestra, que ela vai ter que participar de algum grupo de estudo, geralmente as pessoas não se empolgam muito, que é justamente a parte mais importante. O estudo é a parte mais importante. Porque uma vez que eu estude, eu vou começar a juntar as ferramentas que são super importantes para o meu crescimento e vou entender como é que eu posso me modificar para melhor. Só que naturalmente isso dá trabalho e muitas vezes a gente fica com preguiça assim, né? Vamos combinar. Mas aos pouquinhos a gente vai indo, né? Aos pouquinhos vamos estudando e vamos descobrindo que o estudo é muito bom, é muito gratificante. Uma informação importante também sobre essa questão dos trabalhos com ectoplasma, trabalhos de materialização, que são trabalhos que causam um desgaste muito grande no medianeiro, no médium que está ali. Né? Então, esse também pode ser um dos motivos de por que esses trabalhos não acontecem mais. Como, por exemplo, alguns médiuns relatam a questão da desidratação. Eles perdem uma quantidade muito grande de energia nesse trabalho. É natural, né, porque as energias estão sendo manipuladas ali, e isso acaba causando sintomas como desidratação. Ramatiz nos coloca aqui na obra dele, Elucidações do Além, obra de Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais. Só para nós vermos que, dependendo do ambiente e do preparo que aquele ambiente teve, pode ser que ele não tenha conseguido ser higienizado o suficiente. Então, ao retornar para o corpo do médium, parte dos fluidos não pode ser reaproveitada pelo medianeiro porque foi poluída por alguma questão energética, bacilos astrais, vírus astrais, coisas desse tipo que acontecem. E aí, como é que o Ramatiz nos bota essa questão, né? Reduz-se então a cota de líquidos orgânicos volatilizados e que se tornam nocivos a qualquer reaproveitamento, fazendo com que o médium, ao despertar, sinta intensa sede e ingira certa quantidade de água para compensar a que é desperdiçada e se faz necessária ao equilíbrio do seu corpo físico.
Então, naturalmente, esse médium vai estar desidratado ao final do trabalho e ele vai precisar ingerir uma quantidade maior de água. Então, são pequenas questões de desconforto, não é, que uma vez que seja suspenso esse tipo de trabalho, por vários motivos, como nós já falamos, né, isso também vai facilitar um pouco ali a vida do medianeiro. Outro ponto importante para nós entendermos os desafios desse tipo de trabalho com o ectoplasma é que muitas vezes os espíritos eles não conseguem coletar todo o ectoplasma que é necessário por várias questões. Talvez o médium não tenha a quantidade suficiente para doar, ou ele até possui a quantidade, mas não fez o preparo adequado para aquele dia. Ou ainda, ele tem a quantidade, ele fez o preparo, mas a assistência que está dando força ali para a corrente não se preparou adequadamente. Então, são muitos fatores, é um trabalho muito complexo. E por não conseguir todo o ectoplasma que é necessário, muitas vezes o espírito ele vai materializar apenas as suas mãos ou apenas o rosto e o aparelho da laringe, para que ele possa ser visto e entendido quando ele falar. Então são complexidades. E Ramatiz até nos coloca que alguns espíritos, visando as dificuldades que são de se comunicarem conosco, devido a eles estarem numa dimensão muito mais alta, terem que se rebaixar até a nossa e muitas vezes ainda assim não conseguirem, ele bota da seguinte forma o que alguns espíritos pensam. Nem todos os espíritos submetem-se aos treinos exaustivos com a máscara ectoplásmica. Aqui falando sobre essa questão de configurar só o rosto, né? Ele está chamando isso da máscara ectoplásmica. Alegando alguns que nem sempre são compensados pelos esforços heróicos que efetuam para conversar com os seus parentes e amigos encarnados. É um trabalho muito complexo, muito desgastante, leva tempo, gasta muita energia e nem sempre funciona. Isso sempre precisa ser levado em conta. O plano espiritual está sempre calculando a questão de gastos energéticos, desgastes tanto dos mentores quanto dos médiuns, porque não adianta o trabalho ser feito a um custo exaustivo e depois o médium quase desmaia. Né? Isso tudo precisa ser compensado, estudado, trabalhado. Então temos aí mais um dos motivos de por que provavelmente esse trabalho ele está diminuindo cada vez mais até que não aconteça mais. Amigos, mais uma vez um vídeo aqui para o nosso canal. Agradecemos a todos que ficaram conosco até esse ponto do nosso vídeo. Você já está inscrito no nosso canal? Nós percebemos que a maior parte das visualizações que o nosso canal tem são de pessoas que não estão inscritas aqui. Então, se você puder, dá essa força para a gente aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos com outros amigos que você sabe que gostam desse tipo de temática. E lembre sempre que for possível de curtir os vídeos. Sempre que vocês comentam em um vídeo e curtem ele, vocês ajudam o YouTube a entender que esse conteúdo é válido e pode ser distribuído para um maior número de pessoas. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo.